Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai falar do livro Hábitos Atômicos, conversar com vocês um pouquinho sobre as ideias gerais dele, minhas impressões e como é que ele me ajudou a implementar alguns hábitos que eu já estava querendo há muito tempo. Quer saber como aplicar esse livro? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te falar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Então, a gente vai falar do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. É o livro que a gente trabalhou na comunidade Máquina de Leitura, que é voltada, justamente para esse tipo de livro de desenvolvimento pessoal. Minha ideia aqui, obviamente não dá para a gente trabalhar tudo, mas é dar algumas pinceladas gerais, do que ele fala no livro e dar algumas sugestões de implementação aqui à medida que a gente vai mostrando como é que o James Clear trabalha a implementação de bons hábitos e a desconstrução de hábitos ruins. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de como é que ele trabalha, O livro Hábitos Atômicos, ele foi lançado em 2018, foi um grande sucesso, o livro até hoje vende muito, e o James Clear, é muito perspicaz dentro dos seus negócios, faz muitas coisas, inclusive aconselho vocês a procurarem, ele tem muito material online dentro do site dele que fala do livro Hábitos Atômicos, ele tem um curso de e-mails, você cadastra o seu e-mail lá e ele te dá um curso, onde de 2 em 2 dias, durante 30 dias, lá ele te manda os e-mails para que você implemente os hábitos, que é quase um resumão do livro. Gente, só isso já vale a pena dar uma olhada lá. Ele tem um aplicativo que você pode baixar para te ajudar a implementar os hábitos. Enfim, ele tem feito um ambiente, digamos assim, em cima dessa questão de como desenvolver hábitos, E esse estudo dele, essa experiência pessoal também que ele teve nesse sentido, começa com uma história que não é muito legal. Ele tem um acidente, muito sério durante um jogo de beisebol, e aí ele fica em coma, demora muito para se recuperar, e ele precisa de todo um esforço também, além da recuperação em si, muito difícil, de voltar a ter um nível para jogar de forma profissional. Ele precisa se superar em várias coisas, E quem já teve que fazer recuperação aí de movimentos, tudo, a gente sabe que é um processo lento, é um processo que exige muita paciência, muita constância, e dentro disso é que ele vai desenvolvendo esse interesse, os estudos e principalmente aplicando na vida dele. E o que eu acho legal da gente ter acesso a esse tipo de livro é que eu não preciso passar pelo que ele passou, eu posso aprender a colocar bons hábitos na minha vida a partir da experiência que ele teve e dessa generosidade, que ele teve de colocar esses ensinamentos num livro e jogar pra gente, Ele fala que o sucesso dele começa, na verdade, com a newsletter, que inclusive você também pode assinar, no site dele, e começa a falar de hábitos numa newsletter, o negócio vai assim tomando uma dimensão que leva ele a escrever o livro. Das ideias que ele traz pra gente, uma que é muito eficiente, mas que para mim foi muito difícil de aceitar, é essa ideia do foco no processo e não nas metas, não nos resultados, Ele tem uma frase de impacto que eu acredito, que é assim: perdedores e vencedores têm as mesmas metas, Ele fala assim, quando você pega uma pessoa, vai participar de uma corrida, todo mundo ali tem a pretensão de ganhar, Pelo menos alguns poucos ali acham que eles têm condições de ganhar aquela corrida, então aquele que ganha e aquele que perde tem a mesma meta. Então o que ele fala? Foca no processo, não no final, não no produto final, mas na melhoria dos processos. Por quê? O hábito, gente, ele é o processo. É o que você vai estar repetindo ali o tempo todo, ele gera um resultado, Então se a gente pega o resultado mais importante que o processo, a gente vai desanimar na questão do hábito repetitivo. E ele fala, é sempre 1% melhor. Então você repete, ele é repetitivo com certeza, mas você está sempre dando uma melhorada nele. Você está sempre vendo algum ponto que pode ficar um pouquinho melhor. Então você não precisa fazer enormes mudanças, mas pequenas mudanças, melhorando sempre o
processo. E isso automaticamente vai ter um resultado visível quando você chegar na meta, né, no resultado final. E ele fala que é muito fácil superestimar a importância de um momento e subestimar os pequenos hábitos, né, as pequenas melhorias diárias. E ele fala que o erro maior é porque este momento que você vê lá na frente, ele é fruto das coisas que você foi fazendo diariamente, né? Ele comenta assim, é mais ou menos assim, eu tenho uma pedra de gelo lá, ou eu tenho água em ebulição. Vai ter um momento em que vai parecer que aquela água entrou em ebulição de uma hora para outra, que aquelas bolinhas surgiram do nada. Mas, na verdade, o fogo está ali esquentando aquela água já faz um tempo. Só que chega num momento específico que aquilo se torna visível. Então, a gente dá muita energia, muito valor, né? Procura muito por esse momento em que as coisas se tornam visíveis e tudo começa a mudar e você chega na meta e não percebe que muita coisa pequena e constante foi feita antes. Então, a gente precisa começar a valorizar essas coisas, que é justamente o que ele vai chamar do processo, né? E eu sempre coloco aqui dos seus resultados são a mensuração tardia dos seus hábitos, porque ele dá um exemplo que eu achei muito chato também, que ele fala assim, a sua condição financeira é o resultado tardio dos seus hábitos financeiros, dos seus gastos. Então, você está devendo lá na frente, esse é o resultado dos hábitos de gastar mais do que ganha. O peso que você tem hoje é um resultado tardio dos seus hábitos alimentares, você gostando dele ou não. Ele é um resultado do que você teve como hábito alimentar. Então, e é um resultado tardio, por quê? Porque no pequeno, né, no curto prazo, ali no pequeno, o resultado não é exatamente aquilo que você vai ver no futuro. Eles podem ser até, né, contraditórios. Algo no início dá muito prazer imediatamente, só que lá na frente a gente pode se arrepender. Eu gasto aqui, fico feliz da vida e lá na frente eu posso ter problema, ok? Então, os resultados que a gente está tendo hoje já são o fruto do que você fez, dos seus hábitos para trás. E o que ele sugere, então? Vamos mudar esses hábitos para que a gente possa mudar os resultados para frente, ok? Então ele fala, os hábitos moldam a nossa identidade e vice-versa. E aqui é uma parte que eu gostei muito do livro, porque ele aprofunda um pouco, e às vezes o erro que a gente tem quando vai botar um hábito é justamente não se tocar, não levar em consideração que você tem que mudar a sua identidade para que aquele hábito fique de forma contínua, seja algo perene. Então ele fala muito de você mudar a visão que você tem de você. Então ele põe isso, que as melhorias, né, o hábito que você está fazendo, as melhorias que você está fazendo, elas só vão se tornar permanentes se elas se tornarem parte de você. E o exemplo que eu trabalhei muito na comunidade foi assim, a gente não quer ler livros, né? A gente não quer ler muitos livros, a gente não quer terminar de ler um livro. O que a gente quer? A gente quer ser um leitor. Percebe a diferença? Eu posso terminar um livro, até mesmo, né, o dos hábitos atômicos, eu termino o livro e pronto, terminei, meta, check, beleza. Na próxima eu vou botar de meta outro livro, mas eu não me vejo como um leitor. Então toda vez que eu vou tentar botar aquela leitura, ela é pesada, ela incomoda, ela tem que tirar espaço de outra coisa, parece que eu estou perdendo tempo, eu fico agoniado. Por quê? Porque eu não me vejo como um leitor. Eu me vejo como uma pessoa que faz 1000 coisas e que está lendo um livro. Isso é que ele está chamando de identidade. Então eu sou um escritor, eu sou um leitor, eu sou um atleta, eu sou uma pessoa saudável. Esse exemplo ele dá no livro também, né? De uma pessoa que conseguiu melhorar muito, saúde, tudo. Por quê? Porque ela ficava pensando assim, como uma pessoa saudável escolhe a sua comida. E aí só com isso ela já conseguiu fazer muita coisa. Então eu sou saudável, eu sou um leitor. Como é que um leitor faz? O leitor ele não vai para a TV, ele vai para o livro. Ele não vai para uma Netflix, ele vai para o livro. Então a identidade já me mostra muitas das coisas que eu preciso fazer. E eu achei isso daqui super importante. Talvez seja um dos maiores erros que a gente comete quando tenta colocar um hábito. A gente quer colocar o hábito sem mudar a forma com que a gente se vê, tá?
E aí ele vai falar então de quatro passos para a gente criar os hábitos. E ele parte de uns estudos, né, justamente do hábito, vendo esse ciclo de como é que você consegue repetir as coisas, por que você repete as coisas, né? Quando a gente consegue, né? Como é que isso funciona? Então ele fala que tem duas fases, uma fase do problema e uma fase da solução. E para cada fase dessas ele vai montar uma lei, né? Que ele vai chamar primeira, segunda, terceira, quarta lei dos hábitos. Então a fase do problema é assim, você tem um estímulo e você quer fazer alguma coisa. Por que ele chama de fase do problema? Porque agora você vai ter que resolver essa situação. Né? Eu estou andando lá e eu vejo um enorme outdoor com uma Coca-Cola desse tamanho, gatilho, né? Estímulo. Agora eu quero tomar Coca-Cola. Você fala, agora está com desejo. Isso é um problema. Você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer? Então ele fala que essa é a parte inicial, é quando você dá o start. E aí, por exemplo, o hábito de escovar os dentes. A gente tem o estímulo, né? Você tem um horário. Quando chega aquele horário, você fala, antes de dormir, pá, antes de dormir tá ali. Depois do jantar, pá. Existe uma associação, onde algo acontece e isso é um gatilho, é um estímulo para que a outra aconteça. Almocei, escovar, entende? Ó, é assim, viu, gente? Assim que tem que ser. Então, desejo. E agora o que eu faço? Eu vou solucionar qual é a resposta que eu vou dar para isso e qual a recompensa que eu vou me dar no momento em que isso acontecer. E ele já fala que a recompensa é muito importante, justamente para que a gente repita o hábito. Então é nessa ideia de que eu tenho um estímulo, né? Um gatilho ali, aí eu desejo, eu faço uma antecipação, porque o desejo é o querer fazer, é uma antecipação, né? Aí eu faço, a resposta é a ação em si, e aí depois eu gero uma recompensa. A recompensa até para quê? Para estimular o desejo da próxima vez, tá bom? Vamos ver como é que ele estruturou isso, ele chamou de leis. Então ele fala as 4 leis da mudança de comportamento. E ele fala que você tem que fazer, conseguir montar as 4. Ele diz que quando um hábito não se estabelece é porque furou alguma dessas 4. Então a primeira lei é tornar o hábito claro, aquilo que você quer fazer uma coisa clara, visível, né? Ela bate ali na porta pedindo para ser feita, tornar claro. Depois, a segunda lei, tornar atraente, para gerar o desejo, a antecipação. Depois, para executar, fazer o que você tem que fazer, tornar ele fácil, né, não complicar a nossa vida. E depois, tornar satisfatório, que é justamente a satisfação, a recompensa. Então, vamos dar uma olhadinha do que ele fala desses 4, ok? Então, a primeira lei é torne-o claro. A gente vai falar sobre gatilhos, estímulos que você pode e deve criar para começar o hábito. Então, não vale assim, não, só porque eu quero eu vou conseguir. Gente, sandalinha da humildade aqui, né? Não é só porque eu quero que eu vou conseguir, não. Use estratégias, é fundamental para o negócio dar certo. Então, o que ele coloca? A gente, para iniciar o hábito, eu tenho que gerar um estímulo, né? Tanto emocional quanto físico, né? Pode ser dos dois. Eu vou criar gatilhos. E para isso, eu vou criar ele dá 2 técnicas, né? A intenção de implementação e o empilhamento de hábitos. Então, um gatilho pode ser o horário. Então, você fala assim, às 9 horas da manhã, eu vou sentar para ler meu livro. Eu vou ler 5 páginas do livro às 9 horas da manhã. Aonde? Na cadeira da sala que fica em tal lugar. Então, eu já tenho o horário, o que eu vou fazer e onde eu vou fazer, né? Então, ele fala que isso é um estímulo, isso é uma intenção de implementação. Eu dou a intenção, eu falo o horário, o que eu vou fazer e onde, ok? Importante que tenha esses 3. Bem claros, para quê? Para quando der o horário, eu falar, vixe, está na hora de ler, vixe, está na hora de ler, está na hora de ler. Que nem quando a gente vai pegar, não sei vocês, mas eu quando vou pegar, sei lá, um voo de manhã cedo, sei lá, tem que estar no aeroporto às 4 da manhã, eu não dou, eu fico, meu Deus, vai dar 4 da manhã, tem que estar lá, 4 da manhã tem que estar lá, né? Então a gente fica nisso. Tem gente que fica ansioso, né? Não gosta dessa técnica, então usa outra, que é o empilhamento de hábitos. Então vamos supor, você pensou 9 horas, porque é quando você já foi, acordou, tomou café da manhã, se arrumou, guardou as coisas, levou a criançada para o colégio, chegou no trabalho, pá, sentou, 9 horas. Então você está imaginando isso, que nesse horário de 9 horas você conseguiu chegar no trabalho e sentar. Então você pode mudar, ao invés de você falar 9 horas, porque a pessoa vai ficar assim, ai meu Deus, são 9h10, são 9h15, ele vai falar, vai empilhar, fala, quando eu chegar no trabalho, sentar na cadeira, antes de abrir o computador, eu vou ler 5 minutos do meu livro.
é uma forma, você empilha um hábito com outro. Então você já tem uma rotina estabilizada, dentro dessa rotina você empilha o hábito que você quer. Então se é leitura, você vai falar na hora que eu sentar, antes de abrir o computador, na hora que eu chegar em casa, antes de tomar banho, antes de trocar de roupa, eu vou ler o livro. Ou quando eu chegar em casa, antes de fazer o jantar, ou assim que eu terminar a louça do jantar. Tá? Agora, o que ele comenta? Tem que ser coisas bem assim específicas, não pode ser só o depois do jantar, tem que ser depois que eu terminar de guardar a louça do jantar, que é um micro hábito, né? É uma microação dentro da janta. Tá? Então, você tem que ser o mais específico possível. E isso, então, vai criar gatilhos, né? Ajudar você de forma clara a perceber. Porque, veja só, você fala assim, não, amanhã eu vou ler 5 páginas. Tá, tá, quando? Onde? Como é que vai ser isso? Aí a gente fala, não, amanhã eu vou ler 5 páginas, eu chego de manhã, não, hoje vai até meia-noite, percebe? Aí a gente começa a empurrar com a barriga e o negócio não acontece. Por isso você tem que ser claro, específico, quando eu vou fazer, o que eu vou fazer especificamente e onde, né? O onde, o que e o quando, o horário que eu vou fazer aquilo, tá bom? Aí você monta a sua frasezinha e a gente no dia seguinte já está ligado de que a gente tem que fazer aquilo, ou empilha o hábito junto com outro que você já tem. Um outro ponto que ele vai falar é que a gente precisa criar o ambiente para que aquilo aconteça. Então você fala assim, eu vou ler amanhã, aí você chega na hora e fala, eita, cadê o livro? Meu Deus, era aquela cadeira, mas essa cadeira está lá do outro lado porque eu emprestei para o vizinho. Então a gente precisa criar o hábito, né? E para criar o hábito a gente precisa ter um lugar onde esse hábito vai acontecer. Então ele fala, né, crie estímulos visuais óbvios que são dentro daquele lugar que você vai executar. Então eu vou ler naquela cadeira, eu vou deixar o livro ali em cima. Vou deixar o livro ali, por quê? Porque ele vai ficar me chamando, eu vou ver o livro, não vou ter que sair procurando por ele, ok? E ele fala, e retirar os estímulos que podem dificultar. Então eu quero ler, mas, sei lá, do lado da geladeira, ou tem comida, ou tem uma janela, ou muitas pessoas passam, ou as pessoas me interrompem. Então eu tenho que trabalhar, tirar o máximo possível as coisas que tiram o meu foco, que me interrompem, que tiram minha atenção, que me distraem. E a que a gente pega mais, gente, é tecnologia. Então, se o seu hábito não tem nada a ver com tecnologia, deixa a tecnologia longe, certo? O hábito de estudar. Você vai falar, eu preciso pesquisar e tudo, porque eu preciso do computador, porque é PDF, que está aqui, está ali, o que eu vou ler está no PDF. Tenta botar num Kindle, tenta botar num tablet, tá? Se é leitura, se é estudo, só tem aberto o que você vai utilizar. Por quê? De preferência, não use celular para nada, né? Deixa o celular longe, porque a chance de tu pegar o celular e começar a rolar para outras coisas é muito grande. Então a tecnologia, ela ajuda sim, mas você precisa começar a ver ela também como um problema de dispersão. Então tudo que é tecnologia, que não é fundamental, é bom que você não use, ok? Então deixa longe, principalmente o celular. E ele fala cada espaço um uso. O que é isso? Não diga que você vai ler deitado na cama, por exemplo. Por quê? Porque na cama você dorme. Então, se você vai para lá, e aí o seu cérebro vai ficar confuso, vai falar, e aí, a gente vai ler ou a gente vai dormir? O que a gente vai fazer? Percebe? Então, se eu sei que tal lugar é para aquele hábito, se eu sei que aquela cadeira é a cadeira de leitura, quando eu estou indo para lá, o cérebro já fica, opa, vamos ler, é agora. Se eu tenho um lugar de estudo específico, eu vou andando para lá e falo, opa, a gente está indo para lá, a gente vai estudar. Então a gente já começa a montar o nosso pequeno rito, né, para que esse hábito aconteça, porque eu estou indo para um lugar e aquele lugar é para isso. Aí você fala, Renata, eu moro numa kitnet, não dá para fazer isso porque é muito pequenininho, as coisas têm que ser multifuncionais. Arrume de um jeito que fique só aquilo, veja, se você quer fazer exercício em casa, por exemplo, você tem que ter o cantinho, ou um cantinho muito fácil de montar. Então, vamos supor, você vai ter uma esteirinha lá, daquelas de yoga ali no cantinho, a esteira vai ficar olhando para você, você abre ela ali, entende? E aquele momento você vai fazer sempre no mesmo lugar, até você fazer essa associação. Se você uma hora faz exercício desse da canto, no outro faz nesse, no outro faz naquele, você dificulta o estabelecimento do hábito de fazer exercício em casa, tá? Então, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar.
No início a gente precisa achar esse lugar, né? Então a gente muda um pouquinho, mas foca rápido, certo? Encontre rápido esse lugar e fique só nele. Ele fala um ambiente estável, né, em que tudo tem um lugar e um propósito, que é essa ideia de cada cantinho, né, você ter um lugar específico para fazer as coisas que você precisa. É um ambiente em que os hábitos se formam facilmente. Então ele fala que às vezes é mais importante você ter um ambiente preparado do que força de vontade. Num ambiente bagunçado que não ajuda no hábito, às vezes a força de vontade, ela só estressa, você não consegue fazer por muito tempo, principalmente, né? Lembre que não é fazer uma vez ou duas, é fazer sempre. Então você fala, mas aquele tapetinho de yoga, eu deixo ele lá em cima do armário, não sei o quê, mas aí é só pegar. Cuidado, tudo que você dificulta, ele já vai falar sobre isso, né? Tudo que você dificulta no hábito vai fazer com que você tenha que usar mais força de vontade e a gente não consegue fazer por muito tempo. Tá bom? Então, aposta no hábito dentro de um lugar propício para ele. Então, crie este lugar, tá bom? Beleza, então agora ele vai falar da segunda lei, que é tornar aquele hábito que você quer atraente, né? Bacana, tipo assim, eu acordo de manhã e falo, meu Deus, tudo que eu queria era fazer meu exercíciozinho no tapetinho de yoga, né? É tornar atraente, é criar o desejo. Você tem que ter ferramentas, né? A ideia é essa. E aí cada um vai ter várias formas de fazer isso. Eu preciso ter desejo de fazer aquilo. Não pode ser assim, ai meu Deus, eu vou ter que ler aquele livro, ai Jesus, lá vou eu ter que fazer aquele exercício de novo. Isso não gera desejo. Então você vai criar empecilhos para o seu hábito, tá bom? Então, como é que ele fala que você pode tornar atraente um hábito? Veja, a gente está falando de antecipação, tá? Eu não estou falando do final do hábito, eu estou falando antes de fazer. E ele dá um exemplo até bem engraçado no livro, né? Quando ele fala desse daqui, que depois do hábito que eu preciso, vou ter um hábito que eu quero. E o exemplo, veja, ele está meio que trabalhando com aquela ideia do empilhamento de hábitos, né? Só que agora ele está juntando dentro da sua rotina para que você queira fazer. E o exemplo que ele dá no livro, que eu achei engraçado, é do cidadão que precisava fazer exercício, ele tinha que fazer bicicleta. E aí ele era engenheiro, tal, e o que ele fez? Ele fez uma conexão lá que a televisão só ligava quando ele chegasse a determinada velocidade na bicicleta. Então, para ele ver o programa que ele queria, ele tinha que pedalar. Então ele fez o quê? O hábito que eu preciso, que é pedalar, né, com o hábito que eu quero, que é ver a televisão, ver lá a série que ele queria. Então eu achei bem engraçada essa situação, né? Mas é uma ideia boa, funcionou. O cara conseguiu, né, ter esse hábito de pedalar, tá bom? Então ele vai falar, o hábito tem um ciclo de feedback acionado por dopamina, é isso que eu estou chamando de desejo, de querer fazer, porque a dopamina ela surge na antecipação, não é quando você faz. Quando você está fazendo o hábito, a dopamina já foi, entende? Então é essa antecipação do que eu vou conseguir, o prazer que eu vou ter. O pessoal fala muito celular, né, que quando a gente tá com o celular ali, que a gente pega, a gente já tem aquela descarga, não é nem o que você vai fazer, só de pegar, porque é uma antecipação. Então a gente tem que criar formas de gerar essa antecipação no hábito que eu quero colocar, tá? Então ele fala, a antecipação da recompensa, não o que você vai fazer, é o que leva você a agir. Beleza? Por isso que depois a recompensa vai ser mega importante ser colocada. Então cria o ritual de início e de fim, justamente para ir gerando essa coisa do querer fazer, né? Que nem eu falei, a gente está indo para aquele cantinho da leitura. Opa, é isso que a gente vai fazer, vai ser legal. Aí você tem que ter uma disposição positiva em relação àquele hábito. Nada de ficar xingando enquanto você vai ler, fazer exercício, escrever, estudar, sei lá qual é o hábito que você vai colocar. Mas uma predisposição positiva, pensa nas coisas legais que você vai conquistar, que você vai conseguir. Às vezes o exercício é muito ruim quando começa, mas depois a pessoa fica bem, então ele lembra como ele ficou bem, que legal, que ele conseguiu determinada coisa, enfim, tem que conseguir gerar essa antecipação, tá? Então esse ritual de início ajuda porque já começa a antecipação. Antes de você começar o hábito, você já está entrando no clima dele, tá bom? E aí você pode fazer isso daqui, né, de juntar os comportamentos mais prováveis para reforçarem os menos prováveis. Então pegar o que você já faz ou o que você gosta para reforçar o que você precisa fazer, tá? Que são essas duas formas
que ele coloca aqui embaixo. Terceira lei, então a gente já teve o gatilho e a antecipação, que é a parte do problema. Aí agora ele vai falar na parte da execução, que é a solução. Então, quando eu for fazer o hábito, eu tenho que tornar ele fácil. Gente, você tem que pensar em tudo que você pode fazer para facilitar o que você quer e dificultar o que você quer parar de fazer. O exemplo que eu sempre dou é assim, eu quero parar de comer chocolate. O que eu vou fazer? Dificultar ao máximo. Qual é a primeira dificuldade? Não ter em casa, não ter fácil, né? Você não chegar, ai meu Deus, esbarrei no chocolate aqui, né? Fui pegar uma cenoura, esbarrei no chocolate. Então não pode ter isso. Se você não tem ele em casa, você está dificultando. Aí eu dificulto por quê? Porque eu tenho que sair para comprar, entende? Então eu ponho obstáculos. Da mesma forma, para colocar o hábito para ele começar, eu tenho que tornar ele fácil agora. Eu tenho que facilitar a execução do hábito. Então, se eu não quero comer o chocolate e quero uma alimentação saudável, eu tenho que, sei lá, deixar as frutas lá arrumadinhas o mais rápido, o mais fácil possível. Só abrir ali e pegar, porque já está cortado, já está tudo preparado. Se eu falo assim, ah, meu Deus, eu vou comer fruta agora, aí você tem que, sei lá, descascar o abacaxi literalmente, né? Aí você olha, não, dá maior preguiça. Você fala, não, tem que descascar o mamão. Ah, não, deixa. Aí a gente acaba não fazendo. Agora, se eu já deixo ele arrumadinho, cortadinho e tudo, eu estou facilitando, percebe? São exemplos aqui. Do livro, né? Ter o livro já na mão, ele lá esperando por você. Não ter que sair procurando. Imagina se toda vez que você for ler um livro, você tiver que pegar ele na estante, não pega. Até porque muitas vezes a gente põe na estante e perde, né? Depois não acha mais, o pobre coitado tem que comprar outro. É muito comum. Então a gente precisa ter essa facilidade, tudo bem? Então, ele vai falar que se você vai facilitando, você vai executando mais vezes. E a forma do hábito acontecer é você praticar. Ele diz que não é uma questão de quanto tempo você tem aquele hábito, né? Porque tem aquela história dos 21 dias e tudo. Ele fala que a ideia que ele trabalha não é essa. Ele trabalha com a ideia de quantas vezes você consegue repetir aquilo. Porque toda vez que você repete aquilo, você reforça a sua identidade. Então não é que eu estou há 21 dias, não é que eu estou há 30 dias, há um mês. É quantas vezes você conseguiu repetir. Nesse um mês, quantas vezes você fez o exercício, você fez a alimentação saudável, você leu. Por quê? Mesmo que você não leia tudo, vamos supor, eu quero ser um leitor, eu abro ali o livro, leio menos do que eu queria, é importante que você vá lá, abra e comece a ler, porque toda vez que você abre o livro, você reforça a sua identidade de leitor. Toda vez que eu como mamão ali, eu estou reforçando a minha identidade de uma pessoa saudável. Então é essa repetição que vai gerar novas conexões no cérebro que vão permitir que o hábito vá se estabelecendo, ok? Então não é quanto tempo, é quantas repetições você conseguiu fazer, tá bom? Ele fala sempre que organizar um espaço para um propósito específico, sempre que organizar um espaço para um propósito específico, você o prepara para facilitar a próxima ação, que é o que ele chamou da reinicialização do ambiente. Gostei muito, que é o quê? Terminei de comer, né? O que eu vou fazer? Pô, na próxima vez, aqui tem que estar mais fácil, então eu já vou guardar, limpar e deixar ali separado, sei lá, os talheres e as louças para a próxima refeição. Ah, eu fiz o meu exercício, então eu vou, arrumo o lugar e já deixo ele pronto para da próxima vez que eu for fazer exercício, eu ter menos trabalho. Então toda vez que você termina o hábito, você reinicializa, você terminou a ação, você organiza. O que é esse reinicializar? Organizar tudo e deixar preparado para o próximo. Então imagina, você está estudando, né? Aí você está estudando, aí a mesa fica bagunçada, você levanta e sai e deixa daquele jeito. Da próxima vez que você chegar vai ser mais difícil. Por quê? Porque está tudo bagunçado. Se eu deixar arrumado, com os livros corretos que eu vou estudar amanhã, deixar tudo preparadinho, depois vai ser mais fácil. O próximo que eu for fazer amanhã fica mais fácil. Então a gente precisa facilitar, reinicializando o ambiente para facilitar a próxima execução. Quarta lei, então, agora eu vou tornar o hábito satisfatório. E aqui, gente, eu achei a sacada do livro para mim, essa quarta lei.
Primeiro, porque ele fala que se você for a qualquer uma das 4, né, você não estabelece o hábito. Mas ele fala que a 4ª tem a ver com fazer de novo. As 3 primeiras são fazer, uma vez, 2, 3. E muitas vezes é aí que a gente peca, é aí que a gente erra. Por quê? Porque a gente faz as 3 e acha que só na força de vontade eu vou ter lá o gatilho, vou ter o desejo e vou fazer. E eu acho que só isso vai ser o suficiente. Ele fala que sem a 4ª lei, que é tornar aquele hábito satisfatório, você não repete o suficiente para estabelecer aquela conduta na sua vida. Então é fundamental. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer um hábito satisfatório? É dar recompensas, né? Mas você fala, poxa, eu não posso ficar comendo chocolate o dia inteiro, né? Como é que vai ser isso? Eu achei a sacada muito boa. Então ele fala que a gente vive num ambiente de recompensas tardias. Então, normalmente, para você conseguir alguma coisa a longo prazo e perene, você precisa abrir mão de um prazer momentâneo por um prazer futuro. Você precisa abrir mão aqui de alguma coisa que você quer agora para conseguir isso no futuro. E isso é o que ele chama de recompensa tardia. Então, qual é o problema disso? É que ao mesmo tempo que isso é uma verdade, por exemplo, se você quer comprar alguma coisa, sei lá, uma bicicleta, um carro, não sei o que, você vai ter que abrir mão agora sei lá, de comprar o sanduíche, de comprar alguma coisa ali para casa, para no futuro você poder comprar aquilo que você quer. Então, isso daí se aplica a tudo, né? Você pode pensar, eu tenho certeza que está pensando em 1000 coisas aí, né? 1000 hábitos desse tipo, que eu tenho que abrir mão agora fica chato e tal, fica ruim, para ter no futuro. Isso é muito frustrante. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa isso, a gente precisa desfrustrar. Desfrustrar, isso mesmo, não sei nem se essa palavra existe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar aquele hábito agora, dar uma recompensa para ele. Porque ao mesmo tempo que eu preciso adiar essa recompensa, a gente precisa de algo agora, a gente precisa de uma recompensa imediata. Então, é como se a gente tivesse que resolver um dilema, né? Para ter o que eu quero no futuro, eu vou ter que arrumar um tipo de recompensa que funcione agora. Porque ao mesmo tempo que eu preciso no futuro, o hábito hoje tem que ser agradável. Ele tem que ser agradável, veja, não é na força bruta, né? Para que eu possa repetir ele, ok? Então, e ele fala que isso é no final, por quê? Porque normalmente a gente lembra do fim, né? Imagina, você vai para uma festa, dá tudo certo, a festa é perfeita, lindo, maravilhoso, você adorou, saiu feliz da vida, aí você chegando no estacionamento, o pneu do seu carro está furado. Aí vão perguntar, como é que foi a festa? Fala, gostei não, no final meu carro estava com o pneu furado, deu maior problema. Então a gente meio que apaga tudo que aconteceu para trás e fica só com o final. Por isso que é importante no final você dar aquela recompensa. E agora vai o pulo do gato, que eu achei fantástico. Ele vai falar que a forma mais eficaz de motivação, de recompensa que você pode dar para um hábito é a sensação do progresso. E aqui também a gente falha, né? A gente fica falando, não, eu consigo, mas a gente não vê progresso e nada mais frustrante do que você não ver crescimento. E aqui ele vai falar que se você vê progresso no que você está fazendo, se quando você termina o hábito, você consegue ver que você cresceu, que você melhorou, que você teve algum tipo de progresso, você vai ter a recompensa que você precisa. Então não é exatamente uma recompensa de prazer, é uma recompensa interna, né? A gente quando fala de motivação, você tem a motivação extrínseca, que é a que vem de fora, externo, e a intrínseca, né? Que vem do seu interior, que vem de dentro. Então essas de fora, elas são muito delicadas, elas são muito frágeis. A motivação que é interna, que vem de dentro da gente, ela é muito forte. Então, se você consegue estimular essa sua motivação, provavelmente você vai conseguir repetir aquele hábito, né, aquela ação diversas vezes, até ela se tornar automática. Então, o que a gente vai fazer na 4ª lei? Vai tornar o progresso visível, registrável. Não é só assim, ai, que bom, eu fiz. Não, vai registrar. O melhor exemplo que eu achei que ele dá no livro é justamente sobre você visualizar o progresso de maneira muito objetiva. Ele fala de um cidadão que tinha que fazer várias ligações, né? Ligações telefônicas para clientes. Então ele começava o dia com um potinho cheio de clips e a cada ligação que ele fazia, ele botava clips do outro lado, no outro potinho. E ele só parava quando todos os clipes tinham ido para o outro potinho.
Então, à medida que você está jogando um clipe de um lado para o outro, uma bolinha de gude de um lado para o outro, você está visualizando seu progresso. Você fala, pô, aqui tinha 10 bolinhas, agora só tem 5 e tal. Você vê a coisa acontecendo. Então, a gente tem que materializar o progresso. Isso pode ser feito, aí ele vai sugerir um rastreador de hábitos. Inclusive, se você for lá no site, se você for no Canva, você vai encontrar lá rastreador de hábitos, que é o quê? É você ver, marcar a bolinha, fazer xizinho, pintar, fazer coração, sei lá. Mas você ir marcando todo dia, você fazendo. Você olhar e falar, caramba, olha, eu já fiz isso tudo. Então, registre o seu progresso como uma forma de tornar o hábito repetível, você querer fazer aquele hábito de novo, tá legal? Existem várias outras formas, né? O livro tem muitos exemplos, sugiro demais a leitura, né? Aqui a gente fez só um por cima aqui, né? Sugiro demais a leitura para você que quer conseguir, né, estabelecer novos hábitos na sua vida. E eu vou fechar aqui com essa ideia dele, né? Que os incentivos podem criar um hábito, né? Os incentivos, os gatilhos que eu vou conseguir, tal, o progresso, tudo vai ajudar. Mas é a identidade que vai sustentar. Enquanto você precisa se ver como aquilo que você quer fazer. Então, se eu quero uma alimentação saudável, eu tenho que me ver uma pessoa saudável, e não uma pessoa que sofre porque não vai comer um hambúrguer, vai comer beterraba, né? Peguei pesado na beterraba também, né? Mas a gente precisa se ver, não, eu sou uma pessoa saudável, que gosta desse tipo de coisa, que se sente bem, assim. Então tem que ir mudando a visão de mim mesmo. Gente, não era isso que eu tinha separado para passar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.